Queridos, abramos a palavra do Senhor em Hebreus. Hebreus capítulo 11. Nós estamos expondo a Epístola aos Hebreus, sequenciadamente, e chegamos na penúltima parte do capítulo 11. Eu já anuncio, para não esquecer, que a palavra crianças, filhos da aliança, é Moisés. A palavra a ser contada é Moisés. Todas as vezes que o pastor falar a palavra Moisés, você marca um pontinho. Hebreus capítulo 11, versículo 23 ao 29. Leamos, irmãos, a palavra do Senhor, que nos diz: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos de Israel, dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. E depois da oração, crianças, vocês podem começar a contar. Oremos. Senhor Deus, depois de cantarmos ao Senhor e orarmos ao Senhor, e os nossos olhos lerem a Tua palavra, Senhor, nós agora nos assentamos, cada parte do nosso corpo, Senhor, dos nossos sentidos. A fala foi dedicada ao Senhor, os nossos olhos, lendo a Tua palavra, foram dedicados ao Senhor. E agora, Senhor, queremos dedicar ao Senhor os nossos ouvidos, ouvindo a Tua palavra, Senhor. Que em tudo isso nosso coração esteja envolvido, Senhor, e que em tudo isso nosso coração seja afetado, adorando ao Senhor com sinceridade, Senhor. Que após ouvirmos a Tua palavra poderosa, nosso coração não resista como fizeram os israelitas, Senhor, com nossas opiniões e concepções esfaceladas da realidade, Senhor. Nossas concepções limitadas e forjadas pela opinião dos homens, mas que o nosso coração se curve diante da Tua vontade, Senhor, da Tua palavra. Nos dá graça, Senhor, para assim, então, entendermos corretamente a Tua palavra e nela fundamentarmos a nossa vida e a nossa fé. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, nós estamos caminhando por Hebreus 11, agora nessa exposição de Hebreus, e nós temos visto os exemplos de fé que o autor dos Hebreus tem tirado do Antigo Testamento para fortalecer o seu argumento, que foi iniciado no versículo 39 do capítulo 10, que nós só podemos perseverar e caminhar na carreira se nós o fizermos pela fé. E então ele passa a dar vários exemplos no Antigo Testamento, a maioria deles em Gênesis, e depois, agora, nós vamos ver alguns em Êxodo, Moisés, daqueles que só conseguiram chegar onde conseguiram, só se relacionaram com Deus e perseveraram por causa da fé. Por meio da fé, eles o fizeram. Agora, irmãos, ele vai continuar esse argumento mostrando que esses crentes na Antiga Aliança, eles buscavam algo maior. É isso que ele está tentando mostrar para esses crentes na Nova Aliança. Esses judeus que estavam sendo tentados a abandonar a fé cristã por causa da perseguição, por causa da opressão, por causa do desprezo dos homens, por causa da perda de bens. E ele está mostrando, esses homens só conseguiram fazer o que eles conseguiram porque eles buscavam algo maior. E eis que a nós chegou esse algo maior, Cristo. Eis que a nós chegou a consumação das promessas de Deus a esses homens, Cristo. E vocês querem voltar para o judaísmo? Vocês querem regredir? E então, se vocês pensam que estão sendo parecidos com Abraão, Isaac e Jacó, nem de longe vocês estão parecidos. Agora,
esses judeus dizem que são discípulos de Moisés. Mas deixa eu falar uma coisa, o autor diz. O próprio Moisés perseverou pela fé, mirando Cristo. Mirando a Cristo. Por isso, irmãos, o autor aos Hebreus ele vai nos dar 6 atos de perseverança pela fé presentes em Moisés, para que nós tomemos esse referencial da fé prática, da fé que realmente leva à perseverança. O primeiro ato, irmãos, é pela fé não temeu homens. Pela fé não temeu homens, ou, de uma forma mais clara, não temeu um estado opressor. Queridos, há 2 momentos da vida de Moisés que são citados aqui no texto, que pela fé os homens não foram temidos. O versículo 23, que é o ponto que nós vamos ver agora, e o versículo 24 e 25. Eles tratam do mesmo princípio. Pela fé, homens não foram temidos, mas são ocasiões diferentes, com aspectos diferentes. Por isso nós veremos o primeiro aqui, versículo 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Queridos, essa referência aqui que o autor dos Hebreus faz é do iniciozinho de Êxodo. E aqui não é tanto da fé de Moisés, mas da fé dos pais de Moisés. Ele foi alvo dessa fé. O faraó, irmãos, enquanto o povo de Israel esteve no Egito, o povo cresceu grandemente, conforme o Senhor havia prometido, irmãos. Eles chegaram no Egito com apenas 70 pessoas, algumas poucas famílias, e em 400 anos, que é o tempo que se passa entre o final de Gênesis e o início de Êxodo, 400 anos, o povo se multiplicou e já era, como alguns historiadores destacam, milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Porém, irmãos, na condição de escravos, que era a condição agora que eles estavam, isso não era uma coisa boa para o dominador. Ter um povo, uma nação escrava, mais numerosa que a própria nação dominadora, era algo amedrontador para Faraó. Então, irmãos, Faraó ordenou às parteiras de Israel que elas matassem todos os filhos, todos os bebês do sexo masculino, todos os machos que nascerem dos israelitas, para que então extinguisse essa nação. Faraó, irmãos, temia o crescimento desse povo. Ele mesmo fala, se você quiser abrir Êxodo, capítulo 1, versículo 9 e 10, ele diz: eis que o povo dos filhos dos israelitas, os filhos de Israel, é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com eles, para que não se multipliquem, e seja um caso de que, vindo guerra, eles se juntem ao nosso inimigo, peleje contra nós e saia da terra. Irmãos, o que está acontecendo aqui com essa fala de Faraó? O que está acontecendo aqui, irmãos, não é simplesmente uma inofensiva e ingênua política de controle demográfico. Não, irmãos. O que está acontecendo aqui, irmãos, era Satanás, por meio da sua descendência, a descendência da serpente, se levantando contra a descendência da mulher para dificultar e impedir a vinda do descendente prometido. Era uma luta espiritual, irmãos. Lembremos que o Senhor anunciou que traria o Messias, um homem, nascido da mulher, nascido da descendência santa. E nós temos visto em Gênesis, onde é que vai dar essa descendência santa? A descendência da serpente é todos aqueles que não creem e não estão nessa descendência santa. A descendência da mulher é aquela que vem de Sete, passando por Noé, depois indo para Abraão, e depois seguindo com Isaac, Jacó, até aqui. Satanás se levantando, irmãos, para impedir a vinda do Messias. Era uma luta espiritual, queridos. Porém, irmãos, Faraó também estava disposto a assassinar bebês para preservar seus planos pessoais e seus fins políticos. Queridos, todo aquele que defende o assassinato de bebês inocentes, quem ouve e entenda, se assemelha ao espírito de Faraó. Para Faraó, irmãos, projetos pessoais e agendas políticas são mais importantes que vidas de seres humanos, bebês inocentes no ventre de mulheres. Mas, curiosamente, irmãos, os egípcios adoravam, e aqui a palavra adorar não é no sentido de gostavam muito, não. Eles adoravam, prestavam culto aos animais, por exemplo, a gatos. E era um terrível sacrilégio matar qualquer um desses animais. Isso lembra você alguma coisa?
Irmãos, a sociedade egípcia dos tempos da mãe de Moisés não era muito diferente da nossa. Na nossa sociedade, os animais são mais importantes que as vidas de bebês. Como Sproul disse, o mundo que vivemos hoje coloca mais valor em ovos de tartarugas marinhas do que no embrião humano. Na nossa sociedade, irmãos, famílias, casais se satisfazem em ter pets chamando-os de seus filhos, em detrimento dos filhos humanos. Na nossa sociedade, muitos estão dispostos a gastar rios de dinheiro com um animal e fecham a mão para socorrer o necessitado. A sociedade egípcia é diferente da nossa sociedade, irmãos? Não. Fins egoístas, pessoais e políticos, irmãos, têm imperado na nossa sociedade no tocante a esse ponto. A questão aqui, irmãos, é que Joquebede, a mãe de Moisés e as parteiras israelitas, não temeram a homens por causa da fé. Não temeram a homens por causa da fé, irmãos. Elas não se submeteram a uma lei de um governo opressor e tirano, usurpando os direitos mais fundamentais de um homem, que é a vida, mas crendo pela fé que Deus, pela geração de filhos homens, em algum momento traria o descendente que redimiria o mundo. Por essa fé, irmãos, elas se colocaram firmes e estiveram dispostas a passar pela sanção de um Estado opressor, a matar um que poderia ser o Redentor do povo de Israel. Eles se recusaram, irmãos, a se submeter a essa tirania humana e satânica. Sendo mais específico, irmãos, o autor ele diz que os pais de Moisés eles foram movidos a salvá-lo por uma razão bem distinta, a saber, Deus prometera que quando fossem oprimidos pela escravidão, um dia viria um vingador, um dia viria um libertador. A esperança e a fé, irmãos, de que Deus traria esse libertador pela descendência do povo de Deus, do sexo masculino, fez com que elas não assassinassem o bebê. O que você, irmão, tem sustentado nesse ponto? O que você tem sustentado nessa questão? Deus, irmãos, não mais trará o Messias, porque ele já veio. A despeito de todo o intento de Satanás, primeiro com Faraó, depois no meio do Império Medo-Persa, mandando matar todos os judeus, e novamente com o rei Herodes tentando matar todos os meninos que tivessem nascido de Israel naquele período, porque ele tinha medo da chegada do rei dos judeus. Todos esses intentos de Satanás, a despeito de tudo isso, Deus trouxe o seu Messias. E o seu Messias não mais virá nesses meios, queridos. Porém, queridos, é pela mesma geração de filhos, no mesmo povo, no povo de Israel, na igreja de Cristo, é que ele traz à existência os seus eleitos, que no tempo, pela obra do Espírito, vêm a Cristo e povoam a igreja de Cristo, e faz número com a igreja de Cristo. É pelos filhos que nascem dessa igreja, irmãos. Uma das maiores vitórias, queridos, de Satanás, foi ter ensinado a alguns crentes, e estes aprenderam bem isso, a enxergarem o mundo sob a ótica da cosmovisão ímpia. E assim, assassinar bebês é normal, e não ter filhos é o ideal. Assim, queridos, Satanás conseguiu o que ele queria. A igreja não cresce, pois o povo de Deus também cresce por meio da semente que nasce do povo de Deus. É só você olhar, irmãos, para o mundo muçulmano. Eles não têm uma visão medíocre, mesquinha, que os cristãos têm com relação a filhos, que a sociedade ocidental tem com relação a filhos. Eles sabem que o seu falso Deus expanderá o seu reino, quanto mais filhos eles tiverem, mais muçulmanozinhos eles terão na terra. E o povo de Deus, de uma forma ridícula e mesquinha, vê como uma coisa ruim filhos, e ainda surgiu um conceito ridículo ensinado por Satanás. Você não pode ensinar ao seu filho a religião. Você não pode impor ao seu filho a sua religião. Ele tem que escolher a sua própria religião. Mentira, irmãos. Todo ser humano nasce com o coração corrompido. Os pais são os primeiros pregadores do evangelho para os seus filhos. E eles precisam dioturnamente pregar o evangelho para os seus filhos. Não é questão de liberdade, ele escolherá o que ele quiser, ele escolherá a opção sexual que ele quiser. Não, irmãos. É uma questão de vida ou morte, de eternidade no céu, no novo céu e na nova terra, e de eternidade no inferno. Irmãos, o que está por trás dessa fé
que preservou Moisés, ele veio a ser o que ele foi. A fé de que Deus abençoou o seu povo e traria o Messias. Mas nós, irmãos, o Messias já veio. O que leva a igreja a se colocar firme contra políticas tirânicas que querem impor o assassinato de bebês? O que leva a igreja a se colocar firme quando o mundo grita que filho é pedra de tropeço, é empecilho para crescimento pessoal, é empecilho para conforto? O que leva a igreja a ficar firme, irmãos? A fé de que Deus diz: filhos é herança do Senhor. A fé no Deus que diz: é por meio dos crentes que eu trago à existência os meus eleitos. É claro, irmãos, que Deus também traz existência por meio dos não crentes. Eu mesmo nasci de 2 pais que não eram crentes. Mas o ponto não é esse, irmãos. O ponto é a igreja entender que de si vem a semente santa. Que Laurinha, Guto, Thomas, Alan, todas as crianças da nossa igreja, elas estão cultuando conosco porque elas são membros da igreja visível de Cristo. Elas não simplesmente foram apresentadas diante de Deus, na expectativa de que Deus convertesse elas. Não, elas foram incluídas no povo do pacto, porque nós cremos que a promessa de Deus as conduzirá a Ele pelo uso dos meios, a pregação da palavra, dos sacramentos que elas veem, então logo elas podem participar. Essa fé, irmãos, que faz a igreja permanecer firme e não temer a homens. Ou seja, irmãos, defender o assassinato de bebês, quem ouve entenda, não é apenas desprezar a vida em si mesmo, o que já é terrível, mas também se levantar contra o projeto de Deus de trazer a sua igreja à existência. Deus não deixará, irmãos, de fazer isso. Né? Porque alguns eles lidam com a doutrina da soberania de uma forma equivocada, né? Você passa por algumas situações engraçadas, né? E aí você, defensor ferrenho do calvinismo, da soberania de Deus, você fala um aspecto da soberania de Deus, e aí alguém se levanta assim: mas você está se considerando que Deus vai fazer de qualquer jeito. É claro, irmãos, que Deus vai fazer. É claro que os propósitos de Deus não vão ser frustrados. O ponto não é esse, irmãos. O ponto é que, independente disso, independente de Deus, os seus planos não serem frustrados, irmãos, o intento do coração dos defensores, conscientes ou não disso, continua sendo o mesmo: impedir o crescimento da igreja de Cristo. Satanás não impediu a vinda do Messias. 3 tentativas de extermínio do povo de Israel. Ele não impediu a vinda do Messias, mas ele tentou. Ele se rebelou. O que nós defendemos, irmãos, com relação a isso, não vai impedir que os planos de Deus se concretizem. Mas isso nos coloca num ponto moral. Isso nos coloca a favor do plano de Deus ou contra o plano de Deus. Irmãos, a despeito disso, Deus vai cumprir seu propósito. Mas aí se nós nos colocarmos contra Deus, nos colocarmos contra Ele. Pela fé, irmãos, nós acolhemos o que a Escritura fala, que filhos sempre são bênção. A despeito, irmãos, dos nossos pecados, a despeito, irmão, da desgraça da humanidade, irmãos, sempre filhos são bênçãos. Não há uma exceção disso na Escritura Sagrada, queridos. Mesmo que sua concepção seja em meio à desgraça do pecado, pela fé nós acolhemos que Deus traz à existência os seus eleitos. Faraó, irmãos, sustentou essa prática porque ele tinha um plano e um projeto político. Não é muito diferente do que alguns fazem hoje, irmãos. Alguns, por exemplo, assassinam crianças porque fizeram o que não deveriam fazer antes do tempo certo, e as consequências naturais de uma gravidez veio. Mas porque eu tenho meus planos, porque o meu corpo, as minhas regras, a coisa mais estúpida que alguém pode falar, preferem não arcar com as consequências e fazer com que outro ser pague por sua irresponsabilidade moral. É mais fácil tirar uma vida que tem uma responsabilidade do que assumir as consequências de um erro. Outros assassinam crianças porque têm um projeto político. Dizem, então, que é uma questão de saúde pública, é uma questão social, é uma questão de políticas públicas. O que é que está por trás? Não é um cuidado com a sociedade. O que é que está por trás é um projeto político, ideológico, que quer acabar com as famílias, irmãos. Faraó. É o espírito dele e do seu mentor que está por trás de tudo isso, queridos. Mas assim como Joquebede e as parteiras que não submeteram a isso, a igreja também não se submeterá, porque a igreja caminha pela fé. A fé, irmãos, nos leva a não temer homens e governos opressores que se levantam contra a lei moral do Senhor.
melhor obedecer a Deus do que aos homens, irmãos. Que os homens se curvem diante do Filho e beijem do que fazer a igreja se curvar diante deles. Os leitores, irmãos, do autor aos Hebreus, da Epístola aos Hebreus, deveriam perceber que é melhor ser contrário a um Estado opressor, no caso deles, o Estado romano, e sofrer sob as suas mãos, do que se conformar com ele, como fizeram os judeus nos seus dias. E só é possível fazer isso por meio da fé. Assim como também isso é por meio, irmão, da fé que nós fazemos isso hoje. Ele traz o exemplo de Joquebede, em Moisés, que não se curvaram diante de um Estado opressor, o Egito. E eis esses crentes aqui na Epístola aos Hebreus, diante de um outro Estado opressor, Roma. Esses aqui não se curvaram pela fé. Vocês também não precisam temer e se curvar pela mesma fé. Então, irmãos, vem o segundo ato de fé. O segundo ato de fé de Moisés, pela fé, ele identificou-se com o povo de Deus. Veja o versículo 24 e 25. É dito, pela fé, Moisés, quando foi feito homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Irmãos, Moisés ele foi salvo do assassinato de infantes, sendo escondido por 3 meses e depois colocado em um cesto no rio, provavelmente deliberadamente para que ele fosse parar junto à filha do faraó que decidiu criá-lo. Ele continuou sendo amamentado por sua mãe, a pedido da sua filha, a pedido da filha de Faraó, e cresceu na corte egípcia. Moisés, irmão, sabia que não era egípcio e que sim era um hebreu. Assim, irmãos, o autor nos diz que quando já homem feito, e aqui a ideia é que ele já estava adulto, com plena capacidade de juízo moral, isto é, quando ele já era crescido e possuía independência e capacidade de julgar as coisas, e aqui o referencial, irmãos, é 40 anos, a narrativa de Êxodo nos mostra que Moisés já tinha 40 anos, nesse evento que ele vai falar aqui, ele fez uma escolha. Ele recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó. E como se deu essa recusa, irmãos? O autor dos Hebreus nos diz, ele preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. E aqui, irmãos, é que nós vemos o ponto nesse primeiro aspecto. Ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus. Ele identificou-se, irmãos, com o povo de Deus na sua dor, no seu sofrimento. Provavelmente, irmãos, é uma referência à ação de Moisés de intervir quando um egípcio estava flagelando um israelita. Ele interviu e impediu que aquela tortura continuasse. E nesse impedimento ele assassinou o egípcio, protegendo o hebreu. Tal ação, então, irmãos, fez com que, quando o faraó soubesse, mandou matar Moisés, e por causa disso Moisés fugiu. Agora a pergunta é, irmãos, o que é que levou Moisés a fazer o que ele fez? Queridos, ao se levantar contra o egípcio que estava batendo no hebreu, ele fez uma escolha. Eu me coloco ao lado do hebreu e desprezo o Egito. É por isso que o autor dos Hebreus está dizendo, ele não quis ser chamado filho da filha de Faraó. Ele subscreveu um papel naquele ato dizendo, eu não sou mais filho da filha de Faraó, eu reconheço que sou hebreu de hebreu e não me coloco do lado dos egípcios. O que levou ele a fazer isso, irmãos? A desprezar uma posição tão vantajosa na corte do Egito, um título pomposo, filho da filha de Faraó, um descendente direto do trono do Egito. E vocês sabem, pela história, como que o Egito era glorioso em riqueza, glorioso em abundâncias de recursos materiais. O que é que fez isso, irmãos? O autor nos diz, pela fé. Pela fé, irmãos. Ele creu que as promessas que Deus fez aos filhos de Abraão eram superiores às riquezas do Egito e preferiu se identificar com o povo de Deus no sofrimento, a se identificar com o Egito na sua glória. Pela fé, irmãos, ele preferiu fazer isso, se identificar com o povo de Deus, a se identificar com os ímpios. Ao tomar partido, irmãos, e proteger o hebreu, ele se colocou ao lado do povo de Deus, mesmo se fazendo inimigo da corte do Egito. Ele preferiu, irmãos, por causa da fé, ser associado ao povo de Deus do que continuar associado aos inimigos do povo de Deus. Para os seus leitores, irmãos, ele quer mostrar que o sofrimento por pertencerem ao povo de Deus não é motivo
para recusarem abandonar a fé. Moisés, para o qual eles aparentemente queriam voltar, não fez isso. Por que vocês farão? O ponto aqui, irmãos, é mostrar para esse povo que eles estavam sendo, sim, perseguidos por Roma. Eles estavam sendo, sim, perseguidos pelos judeus do primeiro século. Só que os judeus do primeiro século preferiram as riquezas do Egito. Explicitamente, irmãos, os evangelhos nos dizem que os líderes de Israel fizeram o que quiseram porque eles não queriam perder a sua posição política junto a Roma. Cristo iria destabilizar aquilo. A mensagem de Cristo, que ele era o rei do universo, iria de encontro com a mensagem de César, que ele era o rei do universo. E por causa disso, eles preferiram se associar ao Egito do que com o povo de Deus. Que eu estou lembrando, não façam isso. Moisés não fez isso. Vocês estão dizendo que querem voltar para Moisés? Nem o próprio Moisés fez isso que vocês estão querendo fazer. Vale a pena se identificar com o povo de Deus, mesmo que no sofrimento. Querido, com que você tem se identificado? Você é daqueles que se identifica com o povo de Deus? Ou você procura se não identificar com o povo de Deus? E aqui, irmãos, é interessante porque as redes sociais, elas nos dão, às vezes, umas visões que você preferia não ver. São pessoas que se levantam contra a doutrina bíblica. Eu não estou falando da perversão evangelicalista, não, irmãos. Eu não estou falando de uma perversão doutrinária, moral, que o evangelicalismo brasileiro trouxe, que realmente isso é uma vergonha, é vexatório. Eu estou falando das doutrinas bíblicas, irmãos, da palavra de Deus. Muitos preferem se distanciar e se associar a grupos políticos, a ideologias políticas, a movimentos, e se distanciar do povo de Deus. Porque o que o povo de Deus fala é odioso para o mundo. Mas ele não quer sofrer junto com a igreja. Queridos, hoje, a igreja de Cristo é perseguida em outros lugares que não tem a liberdade de culto. Em outros lugares que explicitamente se opõem à fé cristã. Em um grande país da Ásia, de onde surgiu uma doença que assolou os nossos últimos dias, isso está acontecendo, irmãos. Em outros países do Oriente Médio, isso está acontecendo, irmãos. Inevitavelmente, irmãos, isso pode acontecer conosco aqui no Brasil. Livre-nos o Senhor disso, mas isso pode acontecer. Quando se levantar, irmãos, isso, com quem é que nós preferimos ser associados? Com o povo de Deus fiel que está sendo oprimido e perseguido, morto e confiscado seus bens? Ou com os ímpios, para que nós tenhamos paz? Você fala assim, pastor, mas isso talvez não vai acontecer. E talvez nem aconteça. Possa ser que sim, possa ser que não. Mas hoje, o nosso coração, como ele está? A quem nós preferimos nos associar? À igreja ou aos ímpios? Em sua distorção de amor e tolerância. A terceira ação, irmãos, o autor dos Hebreus, a terceira ação pela fé, o terceiro ato pela fé de Moisés, o autor dos Hebreus diz no versículo 24 e 25 ainda novamente, ele desprezou os prazeres e glória momentânea. Nós lemos, né? Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus. E aqui vem o outro aspecto. A usufruir, ele preferiu isso, se identificar com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Queridos, o autor dos Hebreus nos mostra mais um significado do fato de Moisés ele ter desprezado ser considerado um egípcio. Ele não apenas, irmãos, se identificou com o povo, mas também nisso ele desprezou os prazeres transitórios e considerou o opróbrio de Cristo, a vergonha, a humilhação de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Irmãos, o ponto aqui é que os olhos carnais não permitem esse tipo de ação. Quem, irmãos, em sã consciência, preferiria sofrer a viver uma vida regalada? E aqui eu falo como homem. Quem preferiria sofrer a viver uma vida de prazeres, conforto, riqueza, dar aos olhos tudo aquilo que nossos olhos querem, irmãos? Era isso que Moisés tinha. Quem preferiria passar ou consideraria maior riqueza, passar vergonha por causa de um Messias prometido, ou a vergonha de um Messias prometido?
Mas pela fé, irmãos, Moisés fez porque ele contemplava o galardão. O brilho do ouro do Egito não ofuscava o brilho da glória do galardão de Cristo. Ele olhava para além. Ele olhava para além, irmãos. A recompensa que Cristo prometeu àqueles que negam o mundo e a glória passageira por amor dele é muito maior do que a recompensa que o mundo promete àqueles que vendem a sua alma ao mundo, que ganham o mundo inteiro, mas perdem a sua alma. A vida eterna, irmãos, era melhor do que aquilo que o Egito prometia. Crente, saiba disso. A vida eterna que Deus tem lhe prometido é melhor do que o que esse mundo tem prometido. Se você crê nisso, crente, viva como quem crê nisso. Você diz, eu creio, a vida eterna é melhor do que a glória desse mundo, mas você vive como quem quer a glória desse mundo. A sua vida, toda maneira como você dispõe os desejos do seu coração, é para conquistar esse mundo. Sim, irmãos, eu sempre preciso fazer essa ressalva, porque hoje em dia é difícil você falar uma verdade sem as pessoas levarem para o outro lado. Como crentes, nós somos aqueles que deveriam ser os mais excelentes profissionais, os mais prósperos nos nossos trabalhos, pela visão que nós temos de trabalho, de que nós trabalhamos não para satisfazer a nossa carne, mas nós trabalhamos para a glória de Deus e para servir ao próximo. Aquele que trabalha com essa visão, ele prosperará inevitavelmente. Mas o ponto aqui não é esse, irmãos. O ponto, novamente, é onde está o nosso coração nessas coisas. Onde está o nosso coração nessas coisas, irmãos? O autor aos Hebreus queria mostrar que mesmo eles passando tanta vergonha diante dos homens, esse era o próprio de Cristo. E era muito mais glorioso isso do que as riquezas do mundo. O convertido, irmãos, como disse o puritano Nathanael Vincent, o convertido é levado a olhar para as coisas do alto e assim pode perceber as riquezas de duração infindável, os prazeres mais permanentes do que aqueles de que o mundo se gaba. Dessa forma, ele não se deixa levar pelas coisas aparentes, e sim por aquelas que não são aparentes. Embora ele esteja no mundo, enxerga além dele. Enxerga além dele. E nós, irmãos, o que é que nós estamos preferindo? Cristo ou os prazeres temporários, irmãos? Os opróbrios de Cristo ou as riquezas da aprovação deste mundo, irmãos? Queridos, todas as vezes que nós preferimos o pecado, é preferir os prazeres temporários a Cristo. Não há, irmãos, não há meio termo. Não há meio termo, queridos. Há situações que elas mostram exatamente esse ponto. O que é que nós estamos preferindo? Diante do que Deus diz, eu prefiro relativizar a palavra para me conformar com o mundo. Diante do meu desejo carnal, eu prefiro supri-lo, a mortificá-lo para a glória de Cristo. Eu me curvo diante dessas coisas. Isso mostra, irmão, se nós estamos preferindo a Cristo aos prazeres temporários. Agora, se você não crê em Cristo, você continua se apegando aos prazeres temporários e preferindo as riquezas à aprovação do mundo. Mas Deus quer que você veja que esse mundo será consumido pelo fogo. Que eu e você podemos morrer hoje. E do que valerá ter ganhado o mundo inteiro e perder a alma? Do que valerá? Preferir o opróbrio de Cristo, irmãos, e o galardão que ele tem prometido, as riquezas. Isso é possível pela fé. O quarto ato, irmãos, ele permaneceu firme. E aqui o versículo 27. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Irmãos, não há uma clara indicação de qual é o momento da vida aqui em que Moisés passou isso aqui. Você tem ele lidando com duas ocasiões da cólera do rei, do faraó. Uma quando ele matou o egípcio e ele precisou fugir, o rei está virado com ele. E uma outra quando o filho desse faraó, que veio a ser o faraó posteriormente, ficou irado com Moisés, porque Moisés foi um instrumento de trazer as pragas sobre o Egito. Então houve dois momentos em que ele permaneceu, ele enfrentou a ira do rei. Porém, nesse primeiro momento, irmãos, ele fugiu. Então alguns vão dizer, até pela própria questão cronológica, porque ele vai se referir depois à Páscoa, que provavelmente ele se refere aqui ao momento em que Faraó ele lida com a ira do rei num segundo momento.
Mas independente do que for, irmãos, realmente é uma situação que diverge entre os comentaristas qual é o momento. O ponto é, Moisés enfrentou a ira do rei e ele não titubeou com relação à promessa de Deus, ele não voltou atrás. Ele não ficou amedrontado, mas ele permaneceu firme como aquele que vê o invisível. Veja que trocadilho de palavras, irmãos. Aquele que vê o invisível. Queridos, como o autor coloca isso, irmãos, antes da Páscoa, nós cremos que realmente é uma situação antes da sua saída do Egito. Todavia, irmãos, quer uma coisa, quer outra. Ele continuou firme na promessa de Deus, vendo o Deus que estava acima de Faraó. Ele via um Faraó agigantado, irmãos. Faraó era o maior rei dos dias de Moisés. Ele era o grande soberano na terra, aos olhos dos homens. Mas ele permaneceu firme, porque ele viu que Faraó, diante do Deus que o chamou e que o servia, era nada. Era nada. E continuou como quem vê o invisível. Ele permaneceu firme porque não estava olhando com o olho carnal ou político, mas ele estava olhando espiritualmente. A ira desse rei ímpio, irmãos, não era nada diante do favor de Deus. Assim também, irmãos, a ira de César não era nada para esses leitores do autor aos Hebreus diante do favor de Deus. Assim também, irmãos, a ira do nosso mundo não é nada comparado com o favor de Deus. Não nos curvemos, irmãos. Não nos curvemos às adulterações éticas e morais que o mundo tem esbravejado contra a igreja. Não titubeemos. Procure fundamento na palavra de Deus para permanecer firme pela fé como quem vê o invisível. O mundo não vê a Deus, porque ele é espírito, e espírito é invisível. Por isso, porque eles só querem ver o que passa através da retina, eles não tomam a palavra de Deus como testemunho desse Deus que é invisível, mas que manifesta a sua glória em tudo que ele faz. Mas a igreja, ela vê o invisível porque ela olha com os olhos da fé. Ela vê a palavra de Deus como testemunho desse Deus que nos mostra como nós devemos viver, irmãos. Quinto, irmãos, pela fé, ele celebrou a Páscoa. Versículo 28. Pela fé ele celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Irmãos, a Páscoa, queridos, ela foi um sacramento do Pacto da Graça na Antiga Aliança. É um dos porquês que nós, como cristãos, não celebramos a Páscoa. Porque a Páscoa era um sacramento da Antiga Aliança e não da Nova Aliança. A igreja não deve comemorar a Páscoa por causa desse ponto, irmãos. Mas a questão aqui é que no contexto da última praga, que ela foi entregue com uma finalidade muito clara. Qual era a finalidade, irmãos? Deus havia anunciado uma última praga sobre o Egito, que consistia em exterminar todos os primogênitos da terra do Egito. Todos. Quem que estava no Egito? Israel. Israel estava no Egito. E sem dúvida, irmãos, gera uma situação aqui. Como que essa situação foi resolvida, irmãos? O povo de Deus, ele recebeu do Senhor a Páscoa, que significa passar por cima. Cada família se juntaria, mataria um cordeiro sem defeito, e no final da tarde, no dia determinado da saída, esse sangue do cordeiro que foi morto, assado e comido, seria passado nos umbrais da porta das casas dos israelitas, irmãos. Esse seria, queridos, o sinal. Deus ordenou que ele repetisse esse sinal todo ano, mas ele foi entregue na saída do Egito. O Senhor, irmãos, disse, Êxodo 12, 13, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por cima, passarei por vós, porque é Páscoa. E não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Ou seja, irmãos, pelo sangue desse cordeiro, os israelitas seriam livres do juízo que Deus derramaria sobre o Egito. E naquela mesma noite, irmãos, saíram do Egito e deveriam estar preparados. Sairiam do Egito e deveriam estar preparados para isso. Qual o ponto aqui, irmãos? Pela fé, Moisés celebrou Páscoa. Somente pela fé, irmãos, ele poderia fazer isso. Como que umbrais melados de sangue de um animal, de um cordeiro, nos livraria dessa terrível praga? Como?
Que vantagem ou eficiência há nisso, em ter um sangue melado nos umbrais, e os egípcios não vão ter esse sangue melado nos umbrais? Mas apenas confiando no Deus, irmãos, que ordenou e prometeu que faria isso, é que se poderia ser feito isso, queridos. E assim, Moisés obedeceu. Foi um ato de fé, crer que Deus faria o que ele prometeu. Por isso, irmãos, a verdadeira fé, ela repousa na palavra de Deus apenas, no que Deus diz e se confia. Nada além nem a quem. A Páscoa, irmãos, ela foi entregue para ser um tipo do sacrifício de Cristo. O Cordeiro de Deus, perfeito e sem defeito, foi imolado e o seu sangue foi aspergido sobre todo crente como um sinal, para que no dia do juízo, os crentes estão no mundo, no dia do juízo, Deus passará por cima, porque eles estão melados com o sangue do Cordeiro, e eles serão livres do juízo. A Páscoa, irmãos, como um tipo de sacrifício, apontava para a frente. Sacramentalmente, ela foi substituída na Nova Aliança pela ceia do Senhor. A igreja no Antigo Testamento comemorava uma vez por ano a Páscoa, o sacramento da Antiga Aliança. A igreja no Novo Testamento comemora a sua Páscoa. E a sua Páscoa não é aquela data em abril. A sua Páscoa é a ceia do Senhor, celebrada tantos quanto forem possíveis os domingos de um ano. Essa é a nossa Páscoa. Ela aponta para o nosso Cordeiro que foi sacrificado. Ela mostra no vinho o sangue que foi derramado, no pão o corpo que foi dilacerado. Ela nos mostra o Cristo diante dos nossos olhos, sensíveis, para que nós nos lembremos e participemos dele com fé, comendo real e espiritualmente do seu corpo e bebendo real e espiritualmente do seu sangue, de que nós seremos livres no dia do juízo. Que Deus passará por cima da sua igreja. Só é possível fazer isso, irmãos, pela fé. Moisés, pela fé, participou da Páscoa. Pela fé, os crentes da Nova Aliança participam da ceia do Senhor, abraçando o que ela cela, simboliza e aplica. Nós, irmãos, não vimos o sacrifício, apenas cremos no testemunho de Deus. Nós não vimos o sangue sendo derramado na cruz, o corpo sendo dilacerado, e a ira de Deus sendo derramada até a última gota sobre Cristo. Mas nós vemos, e nós não vemos o Espírito Santo aplicando essa obra em nós. Mas nós, pela fé, cremos que esse Cordeiro foi morto. Ele foi ressuscitado. Ele enviou o seu Espírito. E o seu Espírito aplica em nós essa obra, irmãos. Pela fé, nós participamos da ceia, que nos lembra e nos traz essas verdades gloriosas. E por último, irmãos, o último evento que o autor nos remonta é a travessia do Mar Vermelho. Veja o versículo 29. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. E aqui, irmãos, deliberadamente o autor faz o contraste entre israelitas, Moisés e os egípcios, porque eles atravessaram pela fé. Os egípcios tentaram atravessar o Mar Vermelho também. O Mar Vermelho estava até aberto, mas não foi pela fé. E o que é que o Mar Vermelho fez? Tragou os egípcios. Queridos, a travessia do Mar Vermelho era um tipo da libertação do povo de Deus por Cristo. Especialmente, irmãos, ela apontava para a realidade do batismo. É assim que Pedro toma em suas epístolas a travessia do Mar Vermelho. É assim que Paulo toma em 1 Coríntios a travessia do Mar Vermelho. No Mar Vermelho, na travessia do Mar Vermelho, a igreja na Antiga Aliança ela foi batizada. É a linguagem dos apóstolos nesse sentido. Queridos, encurralados na perseguição, clamaram por Deus. Deus ordenou e Moisés estendeu o cajado sobre o Mar Vermelho, sem saber o que exatamente aconteceria. Deus simplesmente falou, diga a Israel que marche, e estenda Moisés o cajado sobre o mar. Ele estendeu, e diante dos olhos dele, o mar se abriu. Eles não sabiam o que ia acontecer. Eles creram e obedeceram. Eles não tinham nenhuma comprovação científica do que iria acontecer. Eles nunca tinham visto sequer algo do tipo acontecer. Eles simplesmente ouviram o que Deus falou, Moisés creu e obedeceu. E o mar abriu diante dos seus olhos, irmãos. Eles viram o mar se abrir e marcharam para entre as duas paredes de água, sem nunca terem visto isso acontecer. Eles avançaram pela fé. Eles foram batizados pela fé. Eles perseveraram a despeito da perseguição de Faraó pela fé. Faraó não deixou de persegui-los, mas eles perseveraram. Os leitores, irmãos, precisavam entender isso.
O Império Romano não aceitava o senhorio de nenhum outro rei, senão de César, tal qual o Egito. Ser crente, irmãos, ser crente em Cristo hoje, traz hostilidade e zombaria. Até mesmo daqueles que visivelmente fazem parte da igreja e escarnecem das posições, doutrinas e práticas da igreja de Cristo. E para terem aceitação dos homens é que fazem isso. Mas pela fé, nós avançamos. Pela fé, nós avançamos. Queridos, a vida de Moisés, ela é um resumo da vida cristã, se vocês perceberam aqui. Do nascimento, foi preservado pela fé dos seus pais, passando pela profissão de fé, identificou-se com o povo de Deus e desprezou os prazeres, seguindo na santificação perseverante, quando ele disse que ele permaneceu firme diante do faraó, e participando dos sacramentos, batismo e a ceia do Senhor. Pela fé, Moisés caminhou a vida confiando no Messias. Queridos, tudo na vida do crente é pela fé na palavra de Deus, pela fé no que Deus diz. Nós só podemos perseverar se for pela fé. Se você não tem fé, clame a Deus por fé. Se sua fé é fraca, clame a Deus para que Ele fortaleça a sua fé. E se a sua fé tem caminhado de uma forma firme e forte, clame a Deus para que Ele mantenha essa fé nesses termos, irmãos. Porque nós só podemos perseverar, tal qual Moisés, mirando Cristo pela fé. Oremos, irmãos. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos mostra que pela fé é que nós existimos, Senhor. As visões ímpias que o mundo tem sobre vários pontos da vida, como, por exemplo, a vida de um infante no ventre de uma mãe. É a Tua palavra que nos diz, Senhor. A Tua palavra que é a nossa fonte de ética, não filosofias humanistas, não a reflexão ou a vontade de um povo. Não, Senhor, não um plebiscito, mas a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos mostra também como nós devemos permanecer firmes e desprezar os prazeres das tentações, Senhor. Apenas pela fé participando dos sacramentos, apenas pela fé vivendo a vida de crentes. Que o Senhor nos faça perseverar, Senhor, até o fim, pela fé. Dar-nos fé, fortalece a fraca, mantenha forte, para que o Teu nome seja glorificado em todas as coisas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.